Quero pedir para os amados abrir a sua Bíblia. Os irmãos que estão em casa, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar essa leitura, nós iremos finalizar após essa palavra. Quero dizer a todos, tantos que aqui estão, como os que estão assistindo o culto de casa, que essa palavra é muito importante para mim, para meus filhos, para os irmãos aqui presentes, para as pessoas que ouvem este som aqui em volta, para todos nós. Eu vou falar com os irmãos hoje juntos acerca do valor, da importância da obediência e que resultado isso traz à nossa vida. A obediência, o atentar para aquilo que alguém constituído por Deus nos fala, seja nossos pais, seja aqueles que nos transmitem a mensagem de Deus, a pregação da palavra de Deus para a nossa vida. Existe nessa leitura, um pouquinho extensa, mas muito importante, princípio fundamental: Deus se agrada de pessoas obedientes. Louvado seja Deus. Jeremias, capítulo de número 35, livro que traz o nome do profeta Jeremias, profeta das lágrimas, como é conhecido, capítulo de número 35. O texto nos fala sobre a obediência dos recabitas. É dada a Judá como exemplo. Glória a Deus. Se Judá tem obedecido à voz de Deus, como os filhos de Recabe obedeceram à voz dele, ninguém tinha levado o povo de Judá cativo. Judá não teria sofrido cativeiro como eles sofreram nos dias de Jeoaquim. Glória a Deus. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias. Quem era Josias? Josias foi aquele homem, o homem do avivamento, né, irmão? O homem que encontrou a palavra de Deus, ou que nos tempos dele, né, foi encontrada a palavra de Deus na casa de Deus e trouxeram para ele, leram, e quando leram, ele rasga as vestes em desespero por reconhecer que estavam em desobediência à palavra de Deus. Hoje nós não somos convidados a rasgar as vestes, mas rasgar o coração, demonstrar para Deus que, uma vez entendendo que estamos caminhando errado, consertar o caminho enquanto há tempo. A Bíblia diz assim: nos dias de Josias, de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, a palavra veio dizendo assim a Jeremias: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amnã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: olha que incrível aqui, não beberemos vinho, porque Jonadab,
filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Quem foi que falou? Jonadab, filho de Recabe, pai desse grupo de pessoas, pai dessa comunidadezinha de Israel. Ele disse assim para eles: olha, nunca bebam vinho, nunca construam casa para vocês, habitem em tendas. Eles obedeceram os pais, o pai. Olha o resultado disso: não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Presta atenção, os irmãos que aqui estão e você que está ouvindo de casa. Isso chamou a atenção de Deus para esse povo. A obediência desse povo chamou a atenção de Deus. Chamou firme mesmo. Por mais que Jeremias fosse um profeta conhecido, eles: não, profeta, nós não desobedecemos o nosso pai. Nosso pai disse para a gente não fazer isso, nós não vamos fazer. Ei, dentro de Israel sempre houve um remanescente. Você sabia que dentro da igreja tem um remanescente? Estamos nós fazendo parte desse remanescente, que permanece leal, que permanece fiel ao Senhor, mesmo rodeado de tentações por todos os lados. Deus está olhando para você, Deus está vendo você. Talvez alguém diga: mas só eu que vivo assim, todo mundo faz diferente, só eu sozinho. Deus está vendo você, Deus está te olhando, pode ter certeza disso. Agora vamos ver aqui uma coisa, olha só. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossos filhos, nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus, por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vai, diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Israel tinha profeta, Judá tinha profeta. Não faltou profecia, mas faltou obediência. O problema que está acontecendo no mundo hoje não é falta de Deus, nada disso. Falta de obediência. Isso não é uma crítica, isso é uma realidade. A realidade que a Bíblia apresenta para a gente é uma realidade que se você olhar 360 graus em sua volta, você vai ver desobediência em todos os lados, principalmente no relacionamento dentro de casa, familiar, filhos para com os pais. Desobediência. Como eu posso chegar aqui e dizer: se preocupa não, gente, fica tranquilo, Deus vai dar cabo dessa pandemia, no estalar de dedos já vai ficar tudo maravilha, tudo paz. Gasolina vai baixar, os preços vai ficar maravilhoso, olha, vai tudo virar um paraíso. Como que eu posso falar isso? Como qualquer ministro do evangelho pode falar isso? Quando a gente diz para os filhos: filhos, vem cá, ele: não. Filho, vai lá, ele: não. Quando você diz fica, ele vai. Quando você diz vai, ele fica. Como pode uma geração assim ser abençoada por Deus? Como pode? Como podemos nós, que estamos com a palavra do Senhor, irmãos,
que conhecemos a vontade de Deus, fazer diferente, como esperamos as bênçãos do céu cair sobre as nossas vidas, se vivermos uma vida de desobediência, preste atenção, se a gente desobedece o pai e a mãe que está vendo, vamos obedecer a Deus que não estamos vendo? Vamos conseguir obedecê-lo? Eu estou vendo. Quem você está vendo? Deus? Ninguém está vendo Deus, ninguém vê, ninguém pode ver Ele. Se meu pai fala comigo, eu ignoro suas palavras, eu vou amar as palavras de Deus. Se minha mãe fala comigo, eu ignoro o que ela fala, eu vou amar as palavras de Deus que eu não vejo. Como posso atrair as bênçãos de Deus sobre a minha vida? Como posso? Como posso desejar que Deus nos mande bonança? Agora observe que situação a gente chegou hoje. Preste atenção. Olha só. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho. Deus está dizendo assim, ó, foram guardadas. Ei, Deus estava olhando, Deus estava vendo filhos sendo obedientes ao pai. Deus estava vendo e pegou isso como exemplo para falar a uma nação. Deus disse, olha, as palavras de Jonadab é guardada, pois não beberam até este dia, antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, está dizendo Deus, o que ele diz hoje? O que ele está falando hoje para nós? Para a nossa geração, o que Deus está dizendo? Será que Deus está feliz com a gente? Ele tem falado ou não tem? Talvez alguém diga, não, mas está faltando profecia. Está aí a palavra, meu irmão. A palavra nas tuas mãos. Só falta viver o que está escrito aqui. Olha só. Não beberam vinho, antes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Eu vos enviei todos os meus servos profetas, madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinaste os ouvidos, nem me obedeceste a mim. Deus está dizendo para a nação de Judá. Os filhos de Jonadab obedeceram, vocês não me obedeceram, mesmo enviando Jeremias para pregar o evangelho, mesmo enviando outros profetas de madrugada, levanta cedo, leva a minha mensagem. Deus falava, o povo ignorava o que Deus dizia. Como que Judá poderia continuar, irmã Tatiane, com o escudo protetor em volta dela? Você lembra daquele salmo que diz assim: assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo para sempre. Como nós queremos Deus em nossa volta, sem ouvir e atentar para o que Ele fala conosco. Como podemos acreditar, confiar numa proteção, ignorando o que Ele diz? Não podemos. Obediência faz com que o Senhor esteja em nossa volta, assim como as muralhas, as montanhas estavam em volta de Jerusalém, permanente. O que isso quer dizer? As montanhas eram permanentes em volta de Jerusalém. Deus está dizendo, se vocês me ouvirem, eu vou estar permanentemente em volta de vocês. É vocês dormindo e eu guardando, é você trabalhando e eu guardando, é você viajando
e eu guardando, é o maligno armando contra você e eu desfazendo. A palavra está dizendo, dentro desse contexto, nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá ou prosperará. Não prospera. Não adianta ninguém fazer trabalho, feitiçaria, qualquer coisa, não funciona. Quando você ouve a voz de Deus, o Senhor te guarda. E o Senhor está dizendo, olha, eu enviei meus profetas. Agora veja o resultado da obediência. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel. Aqui é o resultado da desobediência primeiro, irmão, perdão. Depois eu falo sobre o resultado da obediência. O resultado da desobediência, olha só. Trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram. Clamei a eles e não responderam. Oh, meu Pai do céu, que situação. Oh, Maniana, se coloque agora no lugar de Deus. Ei, Maniana, pense nos seus filhos. Pense todos os três nessa avenida. Há uma distância de 30 metros de você. Pense você falando: Sara, minha filha, faz assim, Sara. E ela nem aí para você. Você se sente honrada? Se sente honrado, irmão Francisco? A senhora se sente honrada, irmã Maria? Se a senhora, Carlinhos, meu filho, é assim não, vamos por aqui. E ele nem tchuiu para a senhora. Você acha que sua mãe se sente honrada? Não dá uma dor no coração, uma tristeza, né? O do Fernandinho aí, a senhora fala, ele não obedece. Se sente feliz, honrado? Como é que Deus se sente? Olha a expressão do Todo-Poderoso. Olha só. Eu gritei, eu clamei a eles, não responderam. Olha que coisa séria. Deus clamou ao povo, o povo não respondeu. Não tem nem como, irmão. O povo diz assim: não respondi porque eu não ouvi. Deus não sussurrou, não. Deus gritou. Deus não falou baixinho ao ouvido, não. Deus gritou sobre os montes. Simplesmente fizeram o que não estavam ouvindo, estavam nem aí. Olha só. E a casa dos recabitas, olha o resultado da obediência agora. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão, homem, a Jonadab. Varão quer dizer homem. Nunca faltará varão ou homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Sempre vai ter homem dessa família nos meus átrios, na minha presença, porque Deus tem negócio com quem é obediente. Entende? Não adianta a gente ficar naquele negócio: não, eu tenho muita fé em Deus. Se você não obedece, meu irmão, você não tem fé não. Você precisa obedecer. Você precisa ter fé mesmo de verdade. Fé obediente. Você sabe qual o significado de fé? Fidelidade. Se você não tem fidelidade com Deus, como é que você pode dizer que tem fé? Você pode saber que Ele existe, ou então a gente tem aquela fé para receber. Eu tenho muita fé que Deus vai me dar aquilo que eu estou querendo. Eu quero comprar um carro novo, vou trabalhar. Eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir.
Muitos estão conseguindo, aí compra isso, compra aquilo, adquire isso, adquire aquilo outro, mas isso não é relacionamento com Deus não. O que é mais importante nessa vida, relacionamento com Deus, porque quando você morrer, fechar os olhos, você possa continuar esse relacionamento lá em toda a plenitude e perfeição. Entende? Se a gente viveu aqui apenas correndo, crendo em Deus para adquirir bênçãos, nós não amamos a Deus, nós amamos as bênçãos. Deus está querendo pessoas que se importem com Ele, tenham compromisso com a voz dEle, com a palavra dEle. Deus está clamando hoje ainda, nos quatro cantos da terra, procurando pessoas que possam ouvir a sua voz e seguir os seus passos. Aqueles que ouvirem, nunca sairão da sua presença. Ele diz: eu vou fazer essas pessoas coluna na casa do meu Deus. Quer dizer, você vai estar plantado na presença de Deus, conforme está escrito lá em Apocalipse. Querido, querida, você quer a bênção? Você quer a vitória? Obediência. Obediência. Começa na esfera humana. Obediência para com os pais. Não trate mal seus pais. Não trate mal seu pai. Não trate mal sua mãe. Obedeça. Se você não puder obedecer, se não puder, fica quietinho, fica na graça. Mas não bate de frente, porque Deus está vendo o que a gente faz. Deus está, irmão. Pode ninguém no mundo estar vendo, pode ninguém estar ali vendo, mas Deus está ali vendo. Você pode entrar dentro da tubulação escura e alguém botar a tampa atrás, Deus está ali vendo lá dentro. Pode entrar dentro daquele vulcão que tem erupção no meio do mundo e ir lá para o porão, Deus está ali vendo. Não há como se esconder do seu olhar. Seus olhos aparecem, Apocalipse, como tocha de fogo. Tudo prescruta, tudo derrete diante do fogo. Deus está nos vendo. Zele pela obediência. Se submeta a quem você tem que se submeter. Deus está vendo. Deus está vendo. E quem tem o poder de te honrar, quem tem o poder de te abençoar, que tem o poder de te exaltar, está vendo. O princípio é esse: você obedece e Deus honra. Sem obediência não tem honra. Obedeça a quem você tem de obedecer, e Deus vai te conceder o seu lugar junto dele, na sua casa, daqui a pouco, numa eternidade vindoura que está vindo aí para todos nós. Jesus é o maior exemplo de obediência.